aperto das condições financeiras lá fora, eleições aqui no Brasil. Nesse vídeo, vamos falar um pouco mais sobre os fundos de crédito privado. Pessoal, antes de começar esse vídeo, é importante falar, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações e agora a gente tem um novo canal, que é o Cortes Que Nem. A gente vai colocar ele aqui, que é um canal que a gente coloca todos os vídeos de forma consolidada. Olá a todos, eu estou aqui com o Ivan, gestor dos fundos de crédito privado. Muita coisa acontecendo esse mês do ponto de vista internacional. A gente teve a perda das condições financeiras aqui no Brasil, fim das eleições. Acho que conta pra gente um pouco desse panorama. Então, Marcela, acho que o que vale destacar no cenário internacional, no mês de outubro, foi que vários bancos centrais importantes em países envolvidos sinalizaram que vão continuar subindo juros, porque a batalha contra a inflação está longe de ser ganha, mas vão subir os juros de maneira mais lenta do que o mercado antecipava até pouco tempo atrás. Com isso, os juros longos caíram lá fora um pouco e trouxe algum alívio no mercado internacional. Acho que isso foi o principal. A gente dá mais detalhes sobre o cenário internacional aqui no nosso vídeo sobre multimercados, recomendo a visualização. Já no cenário do Brasil, é lógico que o principal desenvolvimento foi a eleição. Então, com a vitória de Lula, o que a gente espera aqui no começo desse período de transição e talvez o começo do governo dele, é um período de alívio para os mercados. Tá? Isso porque a gente acha que a condução da política econômica ela vai ser feita de forma relativamente equilibrada. Tá? Isso porque os incentivos para fazer isso são bastante grandes, especialmente após uma eleição em que o eleitorado estava muito dividido, a eleição foi muito apertada, e também o Congresso, que foi eleito no primeiro turno, é um Congresso de natureza mais oposicionista ao grupo que está entrando no governo. E com isso, deve forçar um pouco a mão do governo a uma atitude mais centrista. Legal, Ivan. E agora falando sobre os nossos fundos, do ponto de vista do mercado internacional, o mercado que foi desafiador, nossa performance foi positiva, e aqui no mercado local, que não foi tão desafiador assim, a gente também teve uma performance positiva. Conta pra gente um pouco mais como que foi, né, esse mês. Legal. Então, começando por crédito local, o mercado andou bem no mês, tá? Os spreads fecharam na casa de 1 a 2 basis points na média do mercado. Lembrando, quando fecham os spreads de crédito, sobe o preço dos papéis e beneficia quem está comprado, quem está investido no fundo, né? Então o mercado fechou o spread e os nossos fundos performaram na casa de 113% a 124% do CDI, dependendo do fundo. Tá? A gente continua alocando os fundos, ou seja, aumentando a alocação em papéis de crédito, reduzindo a posição de caixa, mas a gente tem comprado papéis mais curtos, tá? Porque claramente a economia está se desacelerando, então a gente quer estar protegido contra eventuais aumentos de taxas no futuro, aumentos de spread no futuro, né? E também a gente tem começado a participar mais de alguns primários, ou seja, do mercado de emissões de novos papéis, onde a gente tem visto algumas oportunidades interessantes de compra de papéis com spreads bem altos, mas boa qualidade de crédito. Então a gente está vendo mais oportunidades desse tipo agora nos últimos 45 dias, eu diria. A gente continua focando bastante nesse mercado. E a gente acha que para os próximos meses, assim, o que está acontecendo os fluxos para fundos de crédito locais continuam fortes, isso sempre favorece o fechamento de spreads. E como eu falei, eu acho que o ambiente no Brasil, pelo menos do ponto de vista político, é um ambiente que deve trazer algum otimismo. Então a gente acha que os próximos meses continuam sendo meses favoráveis para o ambiente de crédito local. Já com relação a crédito internacional, a gente viu uma abertura de spreads nesse mercado no mês de outubro, de mais ou menos 7 basis points. Isso seguiu o mês de setembro, onde também houve uma abertura ainda maior desses spreads. Então sobe o spread, cai o preço do papel, é ruim para o mercado. Nós aqui conseguimos performar, dar uma performance positiva nessa classe de ativos, apesar desse problema no mercado. Tá? Acho que através de uma boa seleção de papéis, bom uso de hedge e também um carrego bem elevado dessa carteira, que paga CDI mais 5,80 mais ou menos hoje, com ótima qualidade de crédito. Tá? Esse ambiente está difícil, é por isso que a gente vem falando aqui há vários meses que a gente estava super pequenininho nessa classe de ativos, esperando um ponto de entrada mais interessante. De fato, isso tem funcionado como estratégia. E assim, essa abertura de spreads acontece por ter um ambiente internacional com condições financeiras mais apertadas e pelo cenário de crescimento econômico está cada vez pior fora do Brasil, especialmente Estados Unidos, Europa e China, né, com riscos crescentes de recessão. Mas a gente tem conseguido navegar bem esse ambiente. Lembrando que bonds offshore, que é esse mercado de crédito internacional, que a gente faz em vários nossos fundos aqui, são basicamente dívidas emitidas por empresas, grandes empresas brasileiras da América Latina, com qualidade de crédito muito similar ao que a gente encontra no mercado local, mas com um spread de crédito, ou seja, um carrego bem mais alto do que a gente encontra aqui, e por ter mais liquidez e mais volatilidade, com mais oportunidades para ganhos de capital ao longo do ciclo, que é o que a gente procura fazer bem aqui. Eu acho que até agora a gente tem conseguido evitar perdas em um ambiente dos últimos 18 meses que foi bastante negativo para essa classe de ativos. Então ela tem contribuído positivamente para os nossos fundos. Obrigada, Ivan. Lembrando que nesse vídeo a gente falou sobre os fundos de crédito privado
E eu queria ressaltar aqui que o Antes Prévio completou 6 meses esse mês, então não deixem de conferir como que está o fundo no nosso site. E para mais informações, acessem a Carta do Gestor, disponível no nosso site. E nos sigam nas redes sociais, Instagram, Telegram e LinkedIn. Até o próximo vídeo.